Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, a Tua inerrante palavra, a Tua poderosa palavra, essa palavra que transformou a minha vida, que transformou a vida de muitos e continua a transformar de dentro para fora a vida de todo homem que crê e que se entrega ao Senhor. Nós queremos nessa manhã, Pai, receber uma palavra rema vinda do alto sobre as nossas vidas, uma palavra que venha mexer com o nosso interior, uma palavra que venha, Senhor, curar as nossas feridas, uma palavra que venha, meu Pai, mexer naquilo que precisa ser mexido. E muitas vezes, Senhor, nós temos questões dentro de nós que nós não queremos tocar, que nós não queremos falar, que nós não queremos abrir, Pai, mas o Senhor nessa manhã tem liberdade a todos aqueles, na vida de todos aqueles que estão dando liberdade ao Senhor para falar, para, Senhor, tocar nesses lugares que muitas vezes nós queremos esconder, nós queremos deixar para depois. Trata conosco, Pai, nessa manhã. Fala conosco, Pai, nessa manhã. Nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor está aqui. Nós estamos aqui porque nós cremos num Deus que vive e reina para todo sempre, de eternidade a eternidade. Nós não estamos aqui porque nós estamos servindo a um ser que nós não conhecemos e que está longe. Nós não estamos servindo a um Deus de barba branca que está lá longe, esperando nós errarmos para nos castigarmos. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor e o Senhor se manifesta como nosso Pai. Como nosso Pai. Senhor, aqui no nosso meio há pessoas que não tiveram paternidade. Pessoas que tiveram pais vivos, mas pais ausentes. Pessoas que tiveram pais vivos, mas pais que não deram destino, que não deram paternidade, que não impuseram limites. Pais que não protegeram os seus filhos, e nós sabemos a importância da paternidade para que se forme homens e mulheres seguros no Senhor, que entendem a sua identidade, que têm a revelação da sua identidade, que sabem quem é. Quem sabe quem é não precisa ficar provando nada para ninguém. E a maioria de nós tem necessidade de aprovação. E muitas vezes nós nos envolvemos, Pai, com tantas coisas terríveis, que chega uma hora em que a fatura chega, a conta chega, mas graças ao Senhor que nós temos ao Senhor, porque a Tua palavra fala, como nós acabamos de ler: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Obrigado, Jesus, por dar essa palavra e por deixar essa palavra, porque em Ti nós encontramos descanso. Fala conosco nessa manhã, que não seja eu, Pai, que seja o Teu Espírito Santo através da minha vida, que tudo que eu falar sejam palavras vindas do céu para encontrar o nosso coração, e que nós possamos ser encontrados de Ti nessa manhã, Pai, para que o Senhor faça a obra que o Senhor quer fazer na nossa vida. É assim que eu oro, Pai, juntamente com a Tua igreja, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, precisamos nos lembrar que Deus tem um plano, e Deus não tem um plano B. Deus tem um plano para cada um de nós. Às vezes nós pegamos uma folha em branco e falamos: agora eu vou escrever uma nova história. Ou entramos no ano novo e falamos: agora eu vou escrever uma nova história. Pode ser um novo caminho, uma nova direção. Podem ser novos passos, novas atitudes, novos comportamentos, mas a história já foi escrita. E por que muitas vezes, então, nós nos sentimos cansados e sobrecarregados? E eu quero que você entenda que quando Jesus está falando cansado, Ele não está falando fisicamente, Ele está falando aqui de dentro. E nós nos sentimos tão cansados que nós começamos a procurar em outras pessoas, em outros lugares. Queremos de toda forma encontrar um jeito de aliviar a nossa dor, o cansaço, tirar aquele peso de dentro de nós. Porque o cansaço físico, nós nos deitamos e depois de 2 horas de um sono bem
dormindo, nós estamos descansados, mas a falta de descanso na alma nos persegue enquanto nós não entendermos que o Senhor tem descanso para nós. Procuramos em outras pessoas, em outras coisas, em outros lugares, que não é Jesus. Existe um buraco no centro da alma do ser humano que é só Jesus que pode preencher. Só Jesus. Não há nada nem ninguém que possa fazer isso. Só Jesus pode preencher. Então, nós ficamos desenfreadamente procurando preencher esse lugar, esse buraco. Mas nada eu posso assegurar para você, eu posso afirmar para você, nada, nem ninguém. E todos aqui têm uma experiência de vida. Todos aqui têm uma história de vida. Mas pode ser que a sua história de vida não seja a história que Deus escreveu desde antes da fundação do mundo. Deus não tem um plano B, Ele tem um plano A. E quando nós nos afastamos da presença de Deus, o que acontece? Nós começamos a escrever os nossos planos e fazer os nossos projetos segundo a nossa cabeça, as nossas intenções. Não que isso seja proibido, mas se nós não estivermos alinhados com o Senhor, todos os nossos planos são planos frustrados, são planos que não vão dar em nada. Por quê? Porque não era plano dele desde antes da fundação do mundo. Agora, quando nós reconhecemos que há um desenho do céu que já foi feito e está preparado, e nós então buscamos no Senhor entender qual é esse desenho para as nossas vidas, aí nós começamos a viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle, a partir da origem, a partir daquilo que Ele já fez por nós, a partir daquilo que Ele já escreveu por nós. O Salmo 139 fala que todos os nossos dias já estão escritos e determinados. Então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, que meus dias estão escritos e determinados? Não, porque nós podemos abreviar os nossos dias de vida. De que forma? Andando longe da presença, andando longe do plano original. Então entenda, quando você encontra no Senhor esse plano, quando você entende que o Senhor já escreveu esse plano para você, e que você só precisa entrar nesse plano e viver esse plano, as coisas começam a acontecer de maneira assustadora. São sensações no espírito, e todos os sentidos que nós temos, 5 sentidos que nós temos no físico, nós também temos no espírito. Nós sentimos cheiro, nós ouvimos a voz, nós profetizamos, nós tocamos na presença dEle, nós tocamos nas regiões celestiais. Então nós começamos a ter sentido, ou a sentir, ou a viver, ou a vivenciar coisas que o Senhor começa a nos informar. E quando Ele começa a nos informar, nós então precisamos dar respostas a Ele. Nós precisamos dar resposta àquilo que Deus está informando hoje para nós. Éramos eu, a Gesa, a Sara e a Alice. E nós, vivendo a vontade de Deus, no centro da vontade do Senhor, procurando. Vocês nunca erravam. A gente erra, sempre. E sempre iremos errar. Somos falhos, somos seres humanos, somos todos iguais. Mas, quando nós começamos a viver o centro da vontade de Deus, o propósito do Senhor para a nossa vida, a gente sentava para comer, às vezes colocava um prato a mais, sem perceber. Eu falava, por que você vai juntar prato a mais? Não sei. Tirava o prato. Aí a gente descia do carro, estava lá os 4 descendo, eu olhava, mas peraí, não está faltando. Parece que está faltando alguém. E aí, acrescentou o Senhor. José significa acrescentou o Senhor. José estava faltando naquele desenho original que Deus já tinha desenhado desde antes da fundação do mundo, para a minha vida, para a vida dela, para a vida das crianças. Era essa família. Tem um amigo nosso lá em São Pedro, que é do lado de Piracicaba, que eles eram marido, esposa e 2 filhos. Então eles começaram a se sentir incomodados, achando que faltava algo, e Deus falou com eles que o desenho do céu para a vida, para a casa deles,
para o desenho de Deus se cumprir, faltava uma criança, uma menina. E aí ela sonhou com uma menina. Ele já tinha feito vasectomia. E agora o que fazer? Eu lembro que ele tinha uma moto, ele vendeu a moto, reverteu a vasectomia. O médico falou: sua esposa só vai poder ficar grávida daqui 10 a 12 meses. Em 1 mês ela estava grávida. Quando ela olhou o ultrassom, ela caiu no choro, porque o ultrassom era a face da menina que ela tinha sonhado. E hoje a Valentina está com praticamente 2 anos. Por quê? Porque existe um desenho original. Mas quando nós nos afastamos desse desenho, a gente começa a viver coisas que nós não deveríamos viver. E aí vão acumulando coisas dentro de nós. E quanto mais acumula coisas e pesos e sobrecargas, a gente procura alívio. A gente procura um lugar para a gente descarregar tudo aquilo. E se esse lugar não é o Senhor, nós vamos nos frustrar. Se esse lugar não for Jesus, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. Porque o Criador de todas as coisas criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Você, homem, entende que você não tem poder para fazer um filho? Ah, como assim? Se não for eu, Deus usa você, Deus usa o que você tem e coloca a alma dentro da criança. Ou você tem poder para colocar a alma dentro da criança? Quando nós entendemos que Ele é o Todo-Poderoso e nós precisamos estar debaixo do seu senhorio, submissos àquilo que Ele já falou sobre nós, nós então começamos a viver o plano original. Mas sabendo que muitos estariam longe desse plano original, Jesus então, Ele fala, Ele deixa essa palavra: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a primeira fase daquilo que Jesus oferece para mim e para você: o alívio. O alívio. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, como eu falei, o cansaço interior, o cansaço de ficar batendo em portas que só te frustram, o cansaço de ficar fazendo tentativas. E aqui está uma pessoa que fez tentativas até eu entender que eu precisava descansar no Senhor, para que Ele mostrasse qual era a direção. E então eu parei de fazer tentativas, abri mão de todas as coisas para viver o propósito que Deus tinha para a minha vida e para a minha casa. Mas enquanto isso, meus irmãos, quantas coisas nós já vivemos. E quando eu falo nós, eu e minha casa, quantas coisas eu já vivi. Minha mãe está aqui. Quantas tentativas para acertar, segundo o curso desse mundo, segundo o que a cultura do nosso país fala. Você precisa de status, você precisa de bens, você precisa ser alguém, você precisa prosperar, você precisa avançar, com uma distorção da definição do que é prosperidade. Porque prosperidade é eu crescer naquilo que eu tenho, sim, mas principalmente crescer naquilo que eu sou, e ser transformado por aquele que é o único capaz de transformar o meu interior, o Deus Todo-Poderoso. Então nós começamos a ficar cansados. Eu não aguento mais. É uma tristeza que tomou conta do meu interior e eu não consigo me livrar dela. É uma tristeza, uma angústia. Eu durmo e acordo com um nó na garganta e eu não sei como fazer para aliviar isso, eu não sei como fazer para me livrar disso. Então eu vou me envolver com coisas que vão me trazer alívio, e de fato trazem. Mas todo alívio é momentâneo. Até o alívio que Jesus oferece, até o alívio que Jesus oferece é momentâneo. Por quê? Lembre-se, Jesus, quando Ele queria pregar a mensagem, a palavra do reino, Ele atraía multidões através dos milagres. Então Ele curava, Ele expulsava demônios, Ele libertava, Ele fazia grandes coisas, e as multidões se aglomeravam.
muitos curiosos, mas muitos também interessados naquilo que Jesus podia fazer. Mas quando as multidões se aglomeravam, Jesus então falava: porque eu e meu Pai somos um, porque eu trago a mensagem do reino, porque o reino dos céus. E aí o que acontecia? Aquela multidão se dissipava e só ficavam os seus discípulos, ou só ficavam aqueles que de fato queriam e se interessavam por viver a mensagem do reino. Então, quando Jesus, na primeira fase daquilo que Ele nos oferece, que é o alívio, Ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Ele está falando de algo que Ele vai te dar, mas que ainda não é suficiente. Não que Jesus não seja suficiente, porque Jesus é de todo suficiente. Mas entenda que existe uma fase de atração. Por que você veio à presença dele? Por que você está aqui nessa manhã? Eu, quando fui para a presença de Jesus, foi por uma angústia que eu vivia no meu interior. Quando eu fui para a presença de Jesus, foi por uma dor que eu vivia. E muitos falam: se não é pelo amor, é pela dor. E graças a Deus que muitos vieram pelo amor. Mas se não pelo amor, você veio pela dor. E pela dor você está aqui buscando alívio naquele que pode te dar alívio. Mas essa é a primeira fase do plano. Por quê? Porque Ele continua falando. Depois de dar alívio, Ele vai falar para nós: tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então uma coisa é alívio, algo momentâneo, que a gente sempre fala: se nós corrermos uma subida 10 quilômetros, nós vamos chegar lá em cima cansados, e nós vamos sentir o alívio. Mas o descanso é só 2, 3 dias depois. Depois que chegar em casa, tomar um banho, dar aquela relaxada, no dia seguinte o corpo começa a doer. 2 dias depois, parece que piora um pouco, mas aí o descanso vai chegando. Então entenda, uma coisa é sentir o alívio, topo da montanha, alívio. Mas outra coisa é eu entrar num lugar de descanso. O descanso não é um dia. O descanso é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. O descanso é uma pessoa, e nós precisamos entrar na presença dele para que ele possa nos dar descanso. Agora, para que nós tenhamos descanso, ele fala: tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, e assim você vai achar descanso para a vossa alma. Veja, ele não fala descanso para o seu corpo, ele fala descanso para a sua alma. Por quê? Porque o único capaz de penetrar a sua alma e encontrar a sua necessidade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro que possa olhar para o seu interior. A palavra fala que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração, Deus vê o interior, o homem vê o exterior. Nós estamos olhando para pessoas que muitos estão sorrindo, muitos estão cabisbaixos, muitos estão pensativos, outros estão tomando água. Não dá para saber o que está aí dentro. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo de Deus que está aqui sabe exatamente o que se passa aí dentro, mesmo que você não saiba. Quantos são os conflitos que nós vivemos no nosso interior e nós não sabemos o que acontece? Em um determinado momento, não sei se minha mãe vai lembrar, acho que vai, porque foi um momento muito forte da minha vida. Eu tinha 17 anos e eu fui para o encontro com Deus. Quantos já foram no encontro com Deus aqui? Eu tinha 17 anos e eu fui para o encontro com Deus. Eu não tinha conhecimento da palavra, eu não tinha experiência com Deus, eu não tinha maturidade espiritual. E aí, por uma situação, eu fui para o encontro com Deus. Só que o impacto que nós recebemos lá é muito forte. E eu voltei, saí do encontro com Deus com a seguinte definição: eu não posso mais pecar. Eu não posso mais errar. Eu tenho que ser perfeito agora. Por quê? Porque eu não tinha maturidade para receber tudo aquilo que foi derramado sobre a minha vida. E aí eu comecei a entrar em parafuso. E eu me lembro que eu só chorava. Só chorava. Não tinha outra coisa que eu fazia. Eu trabalhava com meu pai num posto lá em Cordeirópolis. Eu me lembro que eu ia com meu pai parava o carro, descia para o escritório e eu ficava dentro do carro.
chorando. Aí algum motorista, a gente liberava os motoristas, emitia nota para os motoristas. Chegava algum motorista, meu pai ia me chamar, eu descia do carro, fazia a documentação do motorista, entregava, ia para o banheiro, quer dizer, antes, né, ia para o banheiro lavar o rosto e tal, ia para o carro, ficava chorando. Ia para casa, eu lembro que eu deitava na cama da minha avó e ficava ali chorando. Aí algumas pessoas foram me visitar e deram algumas palavras, e me ajudando assim, com palavras, com orações, mas eu estava, acredito eu, que estava até um pouco depressivo, porque eu só chorava. Mas aquilo já era um trabalhar do Senhor. Por quê? Porque eu queria encontrar o Senhor, eu queria encontrar essas palavras, como Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E aquilo mexeu comigo de uma forma que aquela angústia, era uma bola que ficava assim na minha garganta e não ia embora de jeito nenhum, e eu queria me livrar daquilo e não conseguia, até que o Senhor foi me ensinando. Eu fui buscando a sua face, a sua presença, fui buscando em oração, fui orando, e aquilo foi me trazendo alívio, até que eu encontrei o descanso. E qual foi o momento em que eu encontrei o descanso? O momento em que eu troquei o jugo. O que é o jugo? Ou a canga? É um aparelho de madeira que é colocado sobre o lombo dos animais. Então os animais são colocados alinhados, aquela canga, ou aquele jugo, aquele aparelho de madeira é colocado sobre o lombo dos animais, para que eles andem alinhados, para que eles andem para a mesma direção, para que eles estejam conectados e eles possam andar juntos, porque se não colocar aquilo, vai um para cada lado e aquilo vai derrubar a carroça e vai... E Jesus está comparando aqui o peso que muitas vezes nós carregamos por falta de descanso com esse jugo. Só que ele fala assim: tome sobre você o meu jugo. O que Jesus está falando aqui, meus irmãos? Jesus está falando: ande alinhado comigo. Só tome sobre você o meu jugo, esteja alinhado comigo. Esteja andando na direção que eu te dou, esteja andando conforme eu estou orientando você, esteja andando na minha presença. Nós precisamos entender que não há vida longe da presença de Deus. Não há vida longe da presença de Deus. Jesus nos oferece vida, e vida em abundância. O maior milagre que já pode acontecer foi a salvação que nos foi dada, mediante a fé, pela graça, de graça para nós, mas para Ele foi pago um alto preço, preço de cruz. Ele se entregou para que nós pudéssemos estar aqui hoje, com vida e podendo ter a possibilidade de viver uma vida abundante. E por que eu falo da possibilidade? Porque muitos não querem, muitos abrem mão, muitos se viram as costas para Jesus e não experimentam e nem desfrutam da vida abundante que Ele nos oferece. E a vida abundante, não se engane, ela começa com a paz que excede todo entendimento. Ela começa dentro. Por isso, livre-se da comparação. Às vezes você está olhando o outro, parece que o outro é mais feliz, parece que o outro tem mais coisas que você. Livre-se da comparação. Entenda que Jesus faz uma obra interior, e a prosperidade, assim como a vida abundante, ela começa aqui dentro. Então uma coisa é eu receber doses de alívio, outra coisa é eu entrar em um lugar de descanso. E ele continua falando: porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. O que é algo suave? É algo confortável, é algo que nos traz conforto, é algo que nos traz maciez. É isso que Jesus nos oferece, é essa vida que Jesus nos oferece. Eu posso aqui estar falando para pessoas que nunca tiveram experiências com Jesus,
mas eu também posso estar falando para pessoas que têm experiências com Jesus todos os dias. E um terceiro grupo de pessoas que são frequentadores de culto aos domingos. Não importa, porque muitas vezes nós estamos todos os domingos aqui, mas nós não estamos experimentando a vida abundante. Estamos todos os domingos aqui, mas não estamos experimentando esse jugo suave. Parece que está tão pesado. Parece que está tão pesado. Poxa vida, eu vivi uma vida fazendo as coisas, tentando acertar, e parece que deu tudo errado. Parece que eu só fiz coisa errada, aí parece que eu caí na realidade. Glória a Deus por isso. Que você entenda que o plano do Senhor para a sua e para a minha vida, ele é perfeito. E quando nós vivemos o plano, nós não temos mais problemas. Opa, olha o pastor falando heresia. Entenda. Nós substituímos problemas por pequenos caos que o próprio Deus causa na nossa vida para que nós possamos colocar as coisas no seu devido lugar. É isso que acontece com todos aqueles que começam a viver no centro da vontade de Deus. Ele vai arrancar coisas que estão dentro de nós, ocupando lugares errados. E no trabalhar do Senhor nós vamos sendo transformados por dentro, para que Ele possa devolver aquilo que Ele tirou e colocar no lugar certo. Então, para todos nós, o Senhor tem alívio, e Ele nos atrai com esse alívio que Ele nos oferece. Muitas vezes nos sentimos cansados e sobrecarregados. Ele nos atrai oferecendo alívio, e Ele de fato nos dá alívio, mas Ele tem algo ainda mais profundo. Ele tem algo ainda mais forte. Ele tem algo permanente para mim e para a sua vida. Não é algo que virá hoje e amanhã vai acabar. Não é uma dose de remédio que eu tomo e passa a minha dor, mas amanhã eu sei que eu tenho que tomar outro. E muitas vezes eu não tenho condições nem de comprar esse remédio. Como que eu vou fazer? Não é uma dose de bebida que eu vou tomar e que vai me tirar a sanidade e fazer com que eu viva uma ilusão momentânea. Não é um pouco de droga que eu vou usar e que vai fazer com que eu tenha sensações prazerosas e que vão me levar a esquecer daqueles problemas. Não. Jesus tem o descanso permanente. Amém. Jesus tem o descanso que estará conosco todos os dias. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E você não precisa sentir. Sabe aqueles dias que você acorda, você foi dormir tão feliz, e aí você acorda com aquela bola de fogo, com aquele nó na garganta, e você não sabe de onde vem essa angústia. E você vai orar, e você vai pedir para Deus te ajudar, e parece que você não sente nada. Eu quero dizer para você que você não precisa sentir nada. Você só precisa crer. Por quê? Porque o Senhor já nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Então creia que Ele está com você. A fé é isso. A fé é o firme fundamento, conforme Hebreus 11, o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Nós não estamos vendo o chão, mas pela fé nós damos o passo. Ah, mas eu vou cair. Não, pela fé nós damos o passo e Ele coloca o chão embaixo. Segundo a ordem que Ele deu, pode andar. Segundo a ordem que Ele deu, pode caminhar. Os discípulos estavam no barco e veio a tempestade e viram um fantasma andando sobre as águas. Quem já tentou andar sobre as águas aqui? Eu já tentei, vocês estão com vergonha de falar, eu sei que muitos tentaram. Mas eu já tentei andar sobre as águas da piscina. E Pedro falou: mestre, se é o Senhor, faça com que eu ande sobre as águas. Jesus falou: vem. E Pedro então deu o primeiro passo. Uau! Deu o segundo passo. Oh, mestre, eu estou andando sobre as águas.
Meu Deus, mas o mar é muito fundo. E ele começa a afundar. Mas ninguém tira a experiência que Pedro teve. Ninguém pode tirar a experiência que Pedro teve de andar sobre as águas. Tanto que ele poderia voltar para o barco nadando, desculpa. Ele poderia voltar para o barco nadando, porque a palavra mesmo nos apresenta uma passagem que Jesus está na praia e Pedro vai ao seu encontro nadando. Pedro sabia nadar, mas ele volta andando, junto com Jesus. Jesus tira ele debaixo da água, ele volta com Jesus andando para o barco. Por quê? Porque ninguém pode tirar a experiência que você pode ter com Jesus. Só você pode ter essa experiência com Jesus. Só você pode ter experiências específicas e especiais com Jesus. Mas cabe a você buscá-lo no secreto. Cabe a você buscar a presença dele. A maior prova de obediência que nós podemos dar ao Senhor é quando nós estamos sozinhos. E Pedro não andou sobre as águas apenas, Pedro andou sobre a palavra que Jesus havia dado. Por isso, se ele deu uma palavra, ande sobre essa palavra, que você não vai afundar se você continuar com os olhos nele. Mas tenha certeza que ele deu a ordem para você andar. Tenha certeza que ele te chamou. Tenha certeza que é o tempo. Tenha certeza que ele realmente está falando, pode vir. Agora, o descanso que Jesus nos oferece é o descanso que virá a tempestade, mesmo você estando dentro do barco, o barco está quase virando e você está deitado no travesseiro. Jesus estava com seus discípulos no barco, a tempestade balançando o barco, seus discípulos desesperados e olharam para Jesus. Jesus estava dormindo. Eu quero viver esse descanso. Eu quero viver esse descanso. E se você quer viver esse descanso, Jesus oferece esse descanso para mim e para você. Se você quer viver esse descanso, Jesus oferece esse descanso para mim e para você. Que caiam por terra todas as enfermidades emocionais que porventura você esteja vivendo nesses últimos dias. Que você vença todas essas enfermidades emocionais com a ajuda do nosso Mestre, porque só Ele pode fazer coisas grandes no seu interior. Só Ele pode realizar uma obra. E a obra dele não é falha, a obra dele é completa. A obra que Ele começou, Ele é fiel para cumprir. A obra do Espírito Santo de Deus é uma obra de convencimento. Ele nos convence, diz a palavra, do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, a obra do Espírito Santo em nós é uma obra que começa exteriormente. Ele convencendo o homem daquilo que está equivocado, do seu pecado, da justiça, do juízo, dos equívocos, dos erros. Então essa obra de convencimento faz com que você se mexa e se movimente para poder buscar algo novo no Senhor. Se Deus existe mesmo, pode fazer prova do Senhor, que Ele vai se manifestar. Então você começa aí a viver experiências com Deus que vão consolidar os seus passos na presença dEle. Quando nós nos entregamos a Jesus, o sangue de Jesus espiritualmente é derramado sobre a nossa vida e há instantaneamente a habitação do Espírito Santo no nosso interior. Romanos 5,5 fala que o amor de Deus nos foi derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, quer dizer que o amor de Deus passa a habitar em nossas vidas, e agora então nós temos condições de amar o nosso próximo como Ele nos amou. É uma capacitação que vem do alto, porque nós, como seres humanos limitados que somos, não somos capazes de amar, nós somos capazes de julgar. E nós apontamos o dedo, e nós julgamos, e nós falamos, tiramos as nossas próprias conclusões, não vamos tentar entender absolutamente nada, a gente só quer, mas é o Espírito que nos capacita para amar. Para amar. E quando nós entendemos o amor de Deus, nós podemos olhar e falar, eu te amo. Viu? E o Neto eu conheço desde criança. Mas eu posso virar para uma pessoa que eu não conheço
eu posso falar, eu te amo. Por quê? E as pessoas às vezes assustam, porque você fala, eu te amo. Mas como você me ama, você não me conhece. Mas eu sei quem me amou. E o amor que habita em mim agora tem que transbordar na vida de outras pessoas. Por isso, quando nós entendemos que Jesus tem alívio, mas Ele principalmente tem descanso para nós, nós começamos não somente a entrar no lugar de descanso, mas começamos a desfrutar de tudo que Ele pode nos oferecer. O nosso primeiro passo é buscar a Deus por aquilo que Ele é. E se Ele não fizer nada por mim e por você, nós vamos continuar buscando, porque nós já entendemos que nós somos dependentes dEle. Agora, se você busca Deus por aquilo que Ele é, consequentemente você vai experimentar tudo que Ele pode fazer por você. Nós não buscamos a Deus por interesse nas coisas que Ele pode fazer, porque se nós buscamos a Deus por interesse naquilo que Ele pode fazer, nós não vivemos o principal, nós não experimentamos a essência, nós não experimentamos a presença, nós não experimentamos aquilo que Ele é. E Ele é amor, Ele é justiça. Mas o contrário, buscar a Deus por aquilo que Ele é, na sua essência, vai nos levar a lugares que nós nunca imaginamos viver. Nunca imaginamos viver. Por isso, eu quero dar uma palavra para você. Jesus, nessa manhã, está nos oferecendo descanso. Não recuse o descanso de Jesus. Amém. Não recuse o descanso que Jesus está nos oferecendo. Porque quando nós estamos atribulados e não estamos nesse lugar de descanso, nós não conseguimos enxergar possibilidades. Nós não conseguimos enxergar nada que possa nos ajudar. Nós perdemos a esperança. Por quê? Porque nós não estamos nesse lugar de descanso. Mas se nós entramos nesse lugar de descanso, a primeira coisa que nós entendemos é que a nossa esperança é Jesus. E pode cair o mundo, nós continuaremos em paz. Porque a nossa esperança é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aí você vai assistir o programa do Datena. E você vai ser bombardeado na sua alma de informações que vão te levar para um lugar de tribulação. Meus irmãos, desliga essa TV e vai orar. Muito mais do que o noticiário da TV, nós temos notícias frescas do céu sobre aquilo que ainda vai acontecer. Amós 3,7 fala que o Senhor não faz nada sem antes falar para os seus servos, os seus profetas. Antes de nós mudarmos para esse lugar, uma pessoa falou que estava, a Gesa mesmo falou que estava sentindo um cheiro de grama. E a gente nem imaginava que ia vir para cá. Estou sentindo cheiro de grama, cheiro de coisa verde, sabe? Pois é. Lembra dos 5 sentidos? Meus irmãos, nós temos uma vida abundante oferecida para nós. Nós temos uma vida de paz oferecida para nós. Nós temos uma vida de alegria oferecida, de contentamento oferecido. Nós precisamos ser contentes com aquilo que Deus faz. Satisfeitos não. Por quê? Porque o nosso Deus, pela sua grandeza, pode fazer infinitamente mais. Então nós nunca seremos satisfeitos se nós continuarmos a buscar. Mas temos que ser contentes e gratos. Contentes e gratos. E a gratidão está dentro de um princípio, que é o princípio da honra. Quando nós somos ingratos, nós desonramos. Mas quando nós somos gratos, nós honramos. E a honra é uma chave que o Senhor nos entregou. Se nós honramos pessoas, nós entramos em lugares que nós nunca imaginamos que poderíamos entrar. Nós visitamos lugares, nós começamos a viver coisas na nossa vida através do princípio da honra, da cultura da honra, que nós, se nós não fizermos isso, nós nunca vamos conhecer.
Eu tive um pastor aqui, a Jéssica conhece, que ele tem o jeitão dele. E eu amo ele. Ele, a esposa. E a gente caminhou um tempo juntos. Eu era auxiliar dele. Só que tinha algumas coisas que eu não concordava. E eu falava para ele, olha, isso eu não concordo. Isso eu não concordo. Mas a gente andava junto. Andava junto. E eu sempre estava submisso à direção que ele me dava. Eu estava ali para contribuir, para estabelecer, para ajudar. Um dia a gente chegou a ter uma discussão mais acalorada. Só que todas as vezes que eu vou falar dele, eu tenho o cuidado de honrar a vida dele. Por quê? Porque a honra é uma chave que o Senhor nos deu, e que quando nós viramos essa chave para o lado certo, nós abrimos uma porta de bênção sobre a nossa vida. Amém. Eu entendi que quando eu honro alguém que tem uma patente maior no mundo espiritual do que eu abro portas enormes. Portas enormes. Então, meus irmãos, que nós possamos nos livrar de lugares que vão nos trazer tribulações e vão nos deixar atribulados, mas que nós possamos encontrar em Jesus o descanso para a nossa alma que nós precisamos. E encontrar descanso em Jesus é entender a vontade de Deus para a nossa vida. Não tem como nós encontrarmos descanso em Jesus se nós começarmos a atrair peso sobre nós. Por quê? Porque ele fala que o jugo dele é leve, o seu fardo é suave. Se nós atrairmos peso para a nossa vida, nós não vamos encontrar lugar de descanso. E o que acontece? Nós somos especialistas em criar necessidades. Quando Jesus fala lá em Mateus 6 sobre as nossas necessidades, ele está falando de coisas específicas, o que comer, o que vestir. Ele está falando de coisas específicas. São essas as nossas necessidades. E aí a gente vai passear no shopping, aí eu preciso de um tênis novo, eu preciso de um blazer novo. E aí você faz o que não deve, faz o que não pode. Eu preciso conversar com fulano de tal, porque não sei. E aí começa a atrair peso para a sua vida, complicações. Nós precisamos entender o que é necessidade e esperar que o Senhor supra as nossas necessidades. O que não for, a nossa vida no Senhor tem que ser como um rio, que todas as coisas vão fluir, vão passar por nós e vão fluir. Nós não vamos ser represa que vamos segurar tudo para nós, até os problemas dos outros. A gente quer resolver tudo. Não, deixe esse rio fluir e viva uma vida leve. Por quê? Porque o Evangelho é leve. O Evangelho não é pesado, o Evangelho é leve. E esse Evangelho que é oferecido a nós, ele nos traz descanso, desde que nós não entremos em lugares que vai atrair peso para as nossas vidas. Acontece muito de pessoas encontrarem um lugar de descanso e aí começar a procurar outras coisas para fazer, outras coisas que não foram direcionadas pelo próprio Espírito de Deus. E aí é uma atração de peso para as nossas vidas. Aí você faz uma conta que você não devia, você compra um carro que você não precisava, você compra uma casa que você não era momento, e você começa a se enrolar. Isso estou falando financeiramente, mas quantas são as áreas da nossa vida que a gente começa a se enrolar? Relacionamentos, a gente começa a se enrolar e isso vai atraindo peso, problema, dificuldade. Quando a gente vê, a gente está, como que o Sérgio fala mesmo? Enrosco. A gente está num enrosco. Portanto, nós precisamos ter prudência. A palavra de Deus fala: sejam prudentes como a serpente, mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Então, há um lugar de descanso para mim e para você. Há um lugar de descanso para mim e para você.